Esse é o Samsung Galaxy Book Pro 360 de primeira geração, lançado ainda em 2021, e eu sou o Leonardo Santangelo, designer gráfico, e vou mostrar para vocês porque eu escolhi esse notebook para fazer os meus projetos desde o ano passado. Tô invadindo aqui pelo seguinte, esse vídeo que você vai assistir foi gravado em 2023 e tô soltando ele só agora, porque só agora que eu consegui de fato editá-lo. Ele ficou parado todo esse tempo, mas esse notebook ainda é o meu de trabalho. Praticamente o que eu te conto não mudou nada, por exceção da questão de edição de vídeo, que no CapCut para PC tá rodando redondinho mesmo, vídeo 4K, com animações e tudo mais, sem problemas nenhum, tá rodando zero mesmo. O resto, praticamente estou na mesma, a questão da caneta e tudo mais, você vai conferir ainda no vídeo, tá? Além disso, eu deixei links na descrição, caso você queira adquirir o seu, então bora conferir. Ele é um dispositivo com visual super simples e apesar do design discreto, ele chama bastante atenção para quem vê pela primeira vez, principalmente porque ele tem muitos recursos interessantes. E antes de começar a falar sobre os recursos e funcionalidades dele, eu adianto aqui um pouquinho sobre os motivos dos quais eu escolhi à frente de outros modelos, como o MacBook Pro ou o MacBook Air M1, por exemplo, que se destacavam bastante na época que eu comprei. A primeira coisa é que eu sempre tive dispositivos Android, e um período que eu usei um MacBook no meu trabalho, eu nunca achei a comunicação entre os sistemas muito boas. Então, seria uma facilidade ter um dispositivo Windows, porque a gente não precisaria trocar todo o nosso ecossistema. Além disso, quando a Samsung lançou essa geração de Galaxy Books, ela criou um sistema muito semelhante de comunicação do que a Apple já faz com os sistemas deles. Então, é uma integração super fácil com o Android e também com outros dispositivos Samsung, que é o que eu já tenho aqui em casa, como TV, tablet e outras coisas. Então, essa era uma boa forma de eu manter todos os meus sistemas bem integrados, sem a necessidade de migrar todos os meus dispositivos para outro sistema, por exemplo. Outro motivo que me chamou bastante atenção quando eu fui escolher esse notebook para comprar é que eu estava fazendo um projeto de ilustração e como eu estava sem computador na época, eu usei o tablet da Fran, minha esposa, que já tem com a canetinha e tudo mais. É o Galaxy Tab S6 Lite. Ele já atendeu super bem para fazer a ilustração e foi super legal a experiência de usar a caneta direto na tela para fazer esse projeto. E como esse notebook já vem com a caneta, eu achei muito interessante ter todos esses recursos num único dispositivo. Mas calma que mais pra frente no vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então agora sim, vamos falar sobre design e construção. Eu confesso que ainda sou apaixonado pela construção dele até hoje. Toda vez que eu vou limpar, eu reparo o quanto ele é bonito, fino, e ele ficou maravilhoso nessa cor azul marinho. A construção dele é toda em metal e tem só 11,5 milímetros. É muito fino. E repare que eu falei toda vez que eu vou limpá-lo. Acontece que ele é um imã de digitais, então ele está sempre com marca de dedo. E apesar disso não atrapalhar em nada a sua performance, muito menos o meu trabalho, ele me incomoda bastante quando eu fico muito tempo sem limpar. Parece que é um caos ali de dedos para todo lado. O teclado dele é bem gostoso de digitar, ele é macio e tem as teclas bem baixinhas. E isso deixa o movimento muito confortável. Ele se mostra bem resistente, até porque eu sou conhecido por pipocar durante a digitação, sempre o pessoal brinca comigo em reuniões, porque eu bato meio forte ali nas teclas, então ele se mostra bastante resistente com isso. Além desse conforto, ele também é retroiluminado, com até 3 níveis de iluminação, e isso me ajuda bastante, principalmente quando eu tenho que ficar até mais tarde trabalhando, com as luzes todas apagadas enquanto a Ale dorme, para não atrapalhar com as luzes acesas, por exemplo. O que não dá para negar é que o que mais chama atenção no seu design e construção é essa tela AMOLED de 13.3 polegadas super fina, com um contraste incrível. Fora a questão de você virar ele 360 e ele fica um tablet desse tamanho na sua mão. Isso é super legal. Ele já vem com a caneta S Pen da Samsung, que pode ser fixada no notebook por meio de ímãs, aqui nas costas da tela ou aqui perto do teclado. Isso ajuda bastante quando eu estou usando a caneta para não deixá-la jogada na mesa, mas fica até o final que eu vou voltar nesse assunto mais para frente, para falar um pouquinho sobre a minha percepção desse tipo de usabilidade, tá? Agora um ponto que o pessoal me pergunta bastante é sobre o desempenho. Eu vou deixar escrito na tela sobre as especificações técnicas do computador, enquanto eu destaco um pouco mais sobre o que se destaca mais para mim no meu uso e no meu trabalho. Processador e memória RAM. Eles são mais do que suficientes para o meu trabalho com design de marca, materiais de comunicação, websites, ilustrações e tratamentos de fotografia. Eu abro diversos programas da Adobe, que costumam ser bastante pesados, trabalho com eles simultaneamente e o computador nunca travou a ponto de eu precisar fechar ou parar de trabalhar. Ele realmente sempre deu conta do recado. Um ponto de observação aqui é que ele realmente esquenta bastante. E aí com isso eu deixo um ventiladorzinho aqui, meia boca, ligado nele o tempo inteiro praticamente, enquanto eu realmente trabalho com algo mais pesado. Até mesmo quando eu entro muito em reuniões que fica com a câmera ligada, ele acaba esquentando também, então esse ventiladorzinho sempre me ajuda. E mais uma vez, um reforço. Mesmo fora de casa, quando eu não tô com esse ventiladorzinho, ele atende, mas realmente o computador fica bem quente. Capacidade de armazenamento. Eu comprei a versão com SSD de 512 GB
E claramente isso não é suficiente para um trabalho de design e comunicação, tá? Então por isso eu conto com o apoio do meu OneDrive com 1 TB de armazenamento na nuvem e também tem aqui uns 4 HDs externos de 1 TB cada um também para fazer backups de trabalhos e projetos antigos. Léo, e esse notebook é bom para editar vídeos? A resposta de imediato é que não. Ele até consegue fazer bem esse trabalho, tanto que eu edito os meus vídeos por aqui, mas claramente esse é o ponto fraco dele, tá? Os vídeos ficam rodando de forma muito pesada, o computador engasga bastante, ele demora muito para carregar ali umas prévias do vídeo, então eu acabo perdendo muito tempo criando os proxies para trabalhar de forma mais leve, e aí sim eu trabalho fluindo melhor, mas demora bastante isso. E de tempo em tempo eu tô sempre migrando de um programa para outro para testar aquele que vai melhor atender. Eu já testei o DaVinci Resolve, rodou bem, mas bem pesado. O Premiere, ele roda um pouco melhor, mas ainda um pouco pesado também. E um dos que mais me atenderam até hoje é o CapCut para PC. Ele rodou muito liso, impressionantemente bem, inclusive. Eu não preciso ficar rodando proxy nem nada, eu simplesmente jogo o vídeo lá, coloco na linha do tempo, começo a editar e ele roda super bem, de forma super lisa. Parece até que nem pesa pro computador, tá? Eu fiquei impressionado com isso. Mas para isso eu acabo criando uma edição mais simples, mais simplificada ali, sem muitos recursos, sem muita coisa, porque eu também não tenho muito conhecimento aprofundado na ferramenta e não sei se ela dispõe muito mais do que isso, do que eu tenho feito também. Inclusive, se você conhece um pouquinho mais sobre isso, já deixa no comentário para eu aprofundar um pouco mais sobre o CapCut para PC, porque realmente eu fiquei impressionado como ele rodou em relação a isso. Ainda assim, reforço, não é o forte desse computador trabalhar com vídeo. Mesmo no CapCut, ele roda muito melhor do que qualquer outro, super liso, mas aí mais uma vez, ele esquenta, que é uma beleza. E a bateria é boa? No quesito bateria, eu posso dizer que ele me ajudou bastante em diversos trabalhos que eu precisei fazer fora de casa e longe da tomada. Mas não foi um trabalho com folga. Eu realmente precisei ficar bastante atento ao nível de bateria. Trabalhei com brilho no mínimo durante todo o projeto, só subindo o brilho para poder ver algum detalhe ou outro e voltava rapidamente. E ainda assim, terminando no limite do que dava, tá? Então, se você é uma pessoa que precisa de muito trabalho longe da tomada, fique atento a isso. Ele pode te atender, mas com certeza você não vai rodar isso com folga, tá? Bom, passadas essas informações, eu vou retomar o assunto de tela e seus recursos. Ter a tela AMOLED desse tamanho é fenomenal. Ele tem um contraste muito massa, dá gosto de trabalhar com essas cores e com esses contrastes. É uma tela que me impressionou bastante, mesmo eu tendo experiências com MacBooks no passado, é uma tela ainda que me chama muito a atenção. O brilho dela não é muito bom, ela tem um brilho muito baixo, então se você trabalha com um ambiente muito iluminado e com muitos elementos ao redor que podem dar muito reflexo, realmente ele reflete tudo e atrapalha bastante. Não é o meu caso, eu não tive muita dificuldade com ele em relação a isso, a menos quando eu trabalho fora de casa, como eu falei, em algumas situações foram bem complicadas, tem que ficar ali ajustando a tela num ângulo que fique bom o suficiente para evitar os reflexos. Então, ela tem um pouco de dificuldade se você trabalha em ambientes muito variados, você pode ter alguma dificuldade com isso sim. Mas tirando esse problema, a tela touchscreen desse tamanho é incrível e como a gente já está acostumado a trabalhar o tempo inteiro ali com tablet e celular na mão, parece que ele só se integrou a esse ecossistema. É até engraçado porque eu trabalho com o notebook conectado na minha TV e vira e mexe quando eu estou num desespero para achar meu mouse ali, eu tento automaticamente clicar na minha TV também. Ter esse recurso touch desse tamanho na nossa frente é muito legal e várias vezes ao invés de eu mexer com o mouse ou o trackpad, eu acabo lá indo rapidinho e selecionando as coisas na tela. Às vezes até uso em recursos juntos. Clico com o mouse em alguma situação, clico com a mão na outra para poder agilizar ali o processo também, isso é bem interessante. Agora, voltando ao lance da caneta, por mais que eu ache um recurso super interessante ele estar lá quando eu preciso, no dia a dia eu quase nunca uso. Então, mais uma vez, quando eu preciso eu acho fenomenal e acho interessante ele estar lá. Mas eu mesmo não tenho usado no meu dia a dia de trabalho. Principalmente porque, como eu falei que eu trabalho com a minha TV conectada, eu deixava um adaptador de HDMI nele constantemente. Então isso atrapalhava muito ter que ficar locomovendo o notebook na mesa ou até mesmo virando ele ao contrário como tablet. Ficava bem ruim. Recentemente eu descobri um recurso novo que pode mudar esse cenário para mim. Basta você selecionar teclas Windows K no seu notebook e ele encontra a minha Smart TV e eu consigo transmitir a imagem do computador na TV, mesmo estender, que é o trabalho que eu faço extensão de tela, então eu trabalho com 2 telas, sem fio. Isso pra mim foi mudar da água pro vinho, tá? Isso pode mudar um pouco do meu modo de trabalho, mas ainda não testei pra falar pra vocês. Então eu espero que isso me ajude, porque de tempo em tempo eu me cobro de tentar usar mais a caneta pra que faça mais sentido ali, tantos recursos que a Samsung disponibiliza com ela e eu acabo não usando. A Fran usa quase tudo no tablet dela, ela usa isso muito mais do que eu inclusive vou pedir pra ela me ajudar a aprender um pouquinho mais sobre isso e vamos ver se eu mudo um pouco disso no meu trabalho. Tô improvisando tudo, tá, gatinha?
Ainda sobre a questão da caneta, uma coisa que me dificulta um pouco esse uso é que quando você vira ele com a versão tablet, as coisas ficam meio difíceis de mexer. Não é a mesma coisa que realmente você mexer num tablet. O Windows não é tão bem adaptado assim. Eles têm melhorado bastante. A Adobe também adaptou o layout do Illustrator e do Photoshop. Eles se ajustam, se adaptam um pouco nessa versão tablet. Mas eu não me adaptei muito fácil não. Eu acabo preferindo usar na versão normal e tentar ali ter o Ctrl Z em mãos, ter uma forma mais híbrida de trabalho ali de touch e teclado. Pode ser muito pelo meu costume, mas eu acabei não me adaptando muito bem, então eu evito trabalhar assim muitas vezes, porque quando você vai fazer, você quer fazer da forma mais rápida possível, né? Então, como eu encontrei essa certa dificuldade, não é um trabalho tão intuitivo assim, isso atrapalha o meu teste no dia a dia. Isso se torna um impeditivo de utilizá-la? Claro que não. Como eu acabei de dizer, de vez em quando eu uso, e quando eu uso eu acho o máximo. A questão só é que eu me cobro de usar um pouco mais, porque pagar caro num dispositivo desse e não usar esses recursos acaba sendo um pouco demais. E como eu falei, a Samsung tem vários recursos voltados à utilização da caneta, o Samsung Notes, entre outras várias situações em relação aos prints, desenhar em tela, você pode gravar a tela desenhando, é uma opção bem legal ali, mas eu realmente não uso, não vou conseguir entrar para aprofundar mais sobre isso. Vale a pena dar uma pesquisada, dar uma olhada sobre esses recursos, porque eles são bem interessantes. Às vezes eu é que não me adaptei, o que mostra que eles não fazem tanta falta assim no meu trabalho. Ou seja, são recursos super legais, mas claramente não são essenciais, tá? Bom, pessoal, esses foram os recursos que mais se destacaram para mim, na minha usabilidade e no meu trabalho, e eu espero que isso ajude no seu trabalho também. Tem muito vídeo desse computador por aí, eu pesquisei bastante antes de comprar também, sempre todos voltados muito a questões técnicas, e eu queria muito uma visão sobre isso, do dia a dia mesmo, de usabilidade. Então, mais uma vez, é um computador que vale muito a pena, me chama muito a atenção até hoje, eu gosto muito de trabalhar com ele. Ele é muito bonito, muito versátil, uma mobilidade muito prática, com recursos super legais para designers. Você realmente consegue traços legais ali para o seu projeto, você consegue tratar uma foto com uma minuciosidade bem bacana e uma agilidade maior também. Isso ajuda bastante. Então coloca aí nos comentários se você tem alguma curiosidade sobre ele que eu não falei por aqui, e às vezes eu consigo fazer um vídeo mais pra frente, ou até mesmo respondo ali pra você de forma fácil e prática, tá bom? Então, como conclusão, o que eu posso dizer pra vocês é que tem várias informações técnicas que eu deixei de fora, justamente para entender que esses foram os pontos essenciais e que realmente auxiliam no meu trabalho no dia a dia como designer. Curte o vídeo se essas informações foram relevantes para você, compartilha com alguém que pode se interessar e me segue por aqui para mais dicas sobre o trabalho no mercado criativo. Valeu demais, tchau!